E eu quero convidar você, nesta hora, a abrir a palavra em João. O evangelho da vida de Jesus, a história de Jesus, segundo escreveu João, o apóstolo João, no seu capítulo 10, apenas o verso 9. João capítulo 10, apenas o verso 9. Todo esse contexto do texto é gracioso. Dentro desse contexto do texto, Jesus se apresenta como o bom pastor. O pastor que Davi, no Salmo 23, diz que era aquele que o levava às águas de descanso, às águas tranquilas, aquele que defendia as ovelhas. Jesus disse: eu sou o bom pastor. E dentro desse contexto de Jesus como o bom pastor, ele se identifica nesta característica entre pastor e ovelha como algo. E eu quero te convidar a ler comigo de uma vez só, de forma uníssona, o verso 9. João capítulo 10, apenas o verso 9. Vamos juntos? Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, entrará e sairá, e achará pastagem. Eu quero ler mais uma vez. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá, e achará pastagem. Feche seus olhos. Querido Deus e eterno Pai, louvamos e engrandecemos ao Teu nome. Agora, ó Deus, em que uma porção da Tua palavra foi lida, ela será transmitida, explanada, e que seja o Senhor mesmo a iluminar a mente e o coração de todos aqueles que aqui nesta noite estão. Fala aos seus corações de forma poderosa. Esta é nossa oração, no nome santo, glorioso e majestoso de Jesus o Senhor. Amém. Queridos irmãos, aqui nesse verso 9, diante da figura que acabei de dizer, que Jesus trata, dizendo que Ele é o bom pastor, Ele trata nesta figura, porque se há um pastor, há as ovelhas. Se há as ovelhas, necessariamente é preciso haver o pastor. E quando ele está falando a respeito de uma cultura antiga de Israel, que eram nômades e cuidavam de ovelhas, as ovelhas, elas precisavam ser guardadas, elas eram cuidadas pelo pastor, e à noite elas precisavam descansar. E aonde elas descansavam, o local em que elas descansavam era chamado de aprisco. O aprisco era um lugar protegido. Geralmente, quando o pastor estava na jornada, na caminhada, e que ia chegando a parte da noite, o pastor então organizava aquele aprisco. Se ele estivesse longe da fazenda, ou longe do lugar em que o aprisco já estava construído, ele construía um aprisco de pedras. Ele ia colocando de forma redonda aquelas pedras, e então uma em cima da outra, e por fim deixava apenas um espaço. E aquele espaço era a porta. E naquela porta o pastor se colocava. Ninguém entrava, ninguém saía, se o bom pastor, se aquele pastor não permitisse. É exatamente esta figura que Jesus está trazendo. Jesus, ele declara que ele é a porta. Ele é a porta daquele aprisco. Ele é a porta do aprisco onde as ovelhas passavam a noite. Ele é a porta daquele lugar em que aquelas ovelhas estavam guardadas diante dos perigos do mundo. Lembre-se
que só havia uma porta, ninguém entrava, ninguém saía do aprisco sem passar pelo pastor das ovelhas. O pastor, então, ele era a própria porta do aprisco. E é nesse sentido que o início do verso 9 nos chama a atenção. Jesus disse: eu sou a porta. O que ele está dizendo é: quem receber Jesus em seu coração poderá encontrar em Jesus a porta. E esta porta, ela é vista dentro do texto de 3 formas. Primeiro, Jesus, ele é a porta da salvação. Ele começa o texto dizendo, depois de afirmar que ele é a porta, ele diz: se alguém entrar por mim, preste atenção nisso, só pode entrar no aprisco aquele que passar pela porta. E aquele que passa pela porta, aquele que adentra ao aprisco, será salvo. Jesus mesmo está afirmando para os seus ouvintes que ele é a salvação para a vida de cada um deles. Ele diz: se alguém entrar por mim, será salvo. Se alguém se achegar a mim, se alguém se aproximar de mim, se alguém render o seu coração, a sua alma, o seu entendimento a mim, esse será salvo. Foi isso que o apóstolo Pedro declarou quando ele estava diante do Sinédrio. Estava sendo acusado de pregar uma farsa, de anunciar uma farsa, porque os judeus, a liderança dos judeus acreditavam que Jesus era uma farsa, que Jesus não havia ressuscitado, que Jesus não era o Filho de Deus. Ele foi preso. E diante do Sinédrio, e o Sinédrio desejava que Pedro negasse e os demais apóstolos negassem a fé, parassem de falar de Jesus, parassem de dizer que salvação só há em Jesus. A salvação não é em Moisés, a salvação não é em Elias, a salvação não é nos profetas do Antigo Testamento, nem tampouco na liderança daquele tempo, mas Pedro diz que a salvação é somente em Jesus, e que ele não poderia deixar de pregar esta verdade. E ele diz então para aqueles homens, sem medo de perder a sua vida, ele diz: e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo dos céus não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. A declaração de Pedro é: não há salvação em outro nome que não seja no nome de Jesus. Isso está escrito em Atos dos Apóstolos, no capítulo 4, verso 12. E eu quero dizer a você nessa noite: não há salvação de fato e de verdade em nenhum outro nome. Somente em Jesus somos salvos. Somente nele somos redimidos dos nossos pecados. Somente nele e em mais ninguém. É incrível que enquanto eu estava preparando esse sermão, observando a internet, eu vi uma notícia que me deixou assim, em êxtase, porque uma verdade foi revelada. O próprio Vaticano afirmou durante o decorrer da semana passada que a salvação é unicamente por meio de Jesus Cristo. E nesta afirmação eles disseram que Maria não é a corredentora da salvação dos eleitos. Que avanço! Claro que falta muita coisa, mas a declaração de que Maria não é a corredentora é a afirmação mais linda de que Jesus, somente em Jesus e somente através de Jesus, alguém pode ser salvo. Essa verdade que ele mesmo disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Nenhuma religião pode salvar.
Nenhuma igreja pode salvar. Nenhum homem, por mais que diga ser poderoso e ter unção, pode salvar ninguém. O teu dinheiro, a tua fama, a tua saúde física não pode te salvar. A única pessoa que pode te salvar é Jesus Cristo, porque Ele é a porta da salvação. A você que aqui se encontra nessa noite, que ainda não fez uma decisão para com Jesus, eu quero dizer a você que Jesus te chama, Ele é a porta, e se quiser você ser salvo e encontrar a salvação, você precisa passar por Ele, adentrar ao aprisco por meio dEle, e então, pela graça, você é liberto. E esta é a segunda verdade que Jesus traz no texto. Além dele ser a porta da salvação, ele é a porta da libertação. É isso mesmo que você ouviu. Ele diz, logo após declarar que ele é a salvação ou o Salvador, ele diz que aqueles que adentrarem entrarão e sairão. Ele é a verdadeira liberdade. Há portas e muitas portas, mas todas essas portas conduzem à escravidão do pecado, à escravidão da ignorância, à escravidão do demônio, do diabo. Quem entra por essas portas que são largas, esses que entram e não saem mais, porque são aprisionados. Essas portas são as portas do pecado, do vício, dos prazeres desse mundo. E por fim, esta porta leva e conduz ao inferno. Jesus é a porta, é a única porta que traz verdadeiramente liberdade. Pois quem por ele entra, também sai. E ele mesmo disse, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Algumas pessoas dizem, eu não vou seguir a Jesus, porque quando eu resolvo seguir a Jesus, eu sou inserido numa igreja, e quando eu sou inserido numa igreja, eu perco a minha liberdade. Eu não posso fazer mais o que eu fazia. Eu não posso mais viver como eu vivia. Eu quero dizer a você que somente aquele que está em Cristo é verdadeiramente livre. Somente aquele que está em Cristo tem a verdadeira liberdade. É liberto do império das trevas. É liberto do pecado e da sua consequência. Jesus, ele disse que ele é a porta que traz a verdadeira liberdade. A liberdade que Cristo dá é a liberdade que nos leva a viver uma vida santa para a glória, para a honra e para o louvor do seu nome. Jesus então continua, e depois de dizer que ele é a porta da salvação, que ele é a porta que traz a verdadeira liberdade, ele diz também que quem entrar por ele achará pastagem. Aquele que declara, aquele que se rende a ele, esse de fato e de verdade recebe a provisão, porque Deus é o Deus proverá. É aquele que provém a toda a nossa necessidade. Ele é aquele que é o Deus da provisão. Ele diz, quem entrar após mim, achará pastagem. Ele não é apenas o pastor das ovelhas, mas também é a provisão das ovelhas. É Ele que nos alimenta. Fisicamente, é Ele que nos conduz. Tudo que você tem, tudo o que eu tenho, procede dEle.
Ele é aquele que providencia aos seus a paz. É Ele que providencia aos seus a tranquilidade. É Ele que providencia aos seus a esperança. E é Ele que caminha lado a lado com os seus filhos e filhas. Aquele que tem Jesus como Salvador, recebe dele pastos verdejantes e também águas tranquilas. Esse é o Jesus que nós servimos. Enquanto estávamos aqui louvando a Deus com as nossas ofertas, uma canção estava sendo entoada. E enquanto esta canção estava sendo entoada, o meu coração foi conduzido a exatamente esse texto. Jesus, Ele é tudo na nossa vida. Jesus é tudo para nós. Mas Ele principalmente é a salvação das nossas almas. Só isso seria e é suficiente para mim. Mas Ele me dá mais, Ele te dá mais. Além de nos salvar, Ele nos liberta, e além de nos libertar, Ele é o Deus que provê tudo aquilo que eu e você necessitamos. Que você e eu, diante das inseguranças da vida, possamos ser conduzidos pelo Senhor, possamos confiar nele, entregar a nossa vida nas suas mãos, servir a Ele com alegria e entender definitivamente que somente em Jesus nós somos salvos, redimidos pela graça de Deus, que temos liberdade, não para viver a vida que vivíamos, mas temos liberdades para viver a nova vida que Ele nos dá. Uma vida santa, uma vida piedosa, uma vida cheia de graça. Nós temos que nos lembrar que Ele é aquele que é o Deus que provê dia a dia as nossas vidas. Que Deus nos abençoe. Que Ele nos conduza sempre. E que vivamos para a glória dEle.